Boa noite. Boa noite. Já te vi, Keitinha. Já vi sua solicitação também. Boa noite, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atuação da Fono e da Nutri nos cuidados paliativos. Acho que foi a única live que a gente conseguiu de fato casar mais de um profissional, fazer de fato essa questão de discussão em multidisciplinar, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Kate. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica e cuidados paliativos. Ela trabalha há 5 anos no ambulatório de cuidados paliativos em São Bernardo do Campo, numa rede privada. Seja pela sua disponibilidade. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Que saudade, Lê. Pois é, a gente teve a oportunidade de se formar juntas em cuidados paliativos, né? Que conversamos tanto, trocamos tanto caso. Tanta figurinha nas aulas. Sim, nossa, muito bom. Muito rico, né? E a gente conseguiu aí fechar uma parceria que vamos levar para a vida toda, se Deus quiser, Amém. né? E então, eu tava falando, acho que foi a única live que de fato a gente conseguiu casar aí mais de uma especialidade, né? Mas também não tem como não falar sobre fome, nutri e não estar junto, porque é o tempo todo. A gente mais se conversa do que qualquer outra coisa. Não A gente tem se por onde, completa, né? né? Uma ajuda a Exato, outra ali, a gente se completa. exatamente. Que bom que deu certo de casar, porque assim, cuidados paliativos já é um tema amplo pra caramba. E aí, se a gente juntasse mais especialidades, a gente não ia conseguir fazer em uma hora falar tudo que Não a gente tem mesmo. para falar, né? E a Seja gente, muito o povo bem-vinda. da área da saúde gosta de falar, né? Então, Pois é, exatamente. Nem fale. Mulher, fono, nutre ainda, mais ainda. isso mesmo. Bom, a gente pensou mesmo de fazer um bate-papo, trazer um pouquinho da nossa prática, né? Chamando um pouco aí a atenção do que a gente precisa de maior conhecimento em relação a cuidados paliativos. E aí, assim, quero te deixar extremamente à vontade, como a gente já havia conversado, é super bate-papo em relação a tudo isso. E aí a gente vai trocando figurinhas e tentar trazer um pouquinho para o pessoal essa questão da nossa prática mesmo, né? E aí, assim, quando a gente entende de fato qual que é a real prática e a real abordagem de cuidados paliativos, a gente se depara que, na verdade, o que a gente já fazia enquanto profissional de reabilitação não muda tanto, né? Eu acho que vai mudar um pouquinho a nossa visão, pelo menos eu digo pela minha experiência, né? Mudou um pouco a questão de visão e me ajudou muito mais na questão de conduta. Sim, na Me nutrição, clareou muito. eu acho que a gente tem um foco muito grande em reabilitação, em perda de peso, em meta calórica, que eu odeio falar de meta calórica, mas de meta calórica, de ingesta alimentar, quando a gente pensa em hospital. E aí, quando você vai para cuidados paliativos, a gente não tem isso. Sim. Não tem por que eu bater uma meta calórica, não tem por que eu atingir, né? Ou calcular que o paciente tem que ingerir tanto, né? Então, Uhum. assim, muda um pouquinho e eu acho que a gente não tem essa base nenhuma na faculdade, né, Lê? Exato. A Exatamente. gente não tem Infelizmente. nada de cuidados paliativos. Então, eu acho que o pessoal ainda fica muito focado, não, tem que
comer, tem que não tá comendo, vamos passar sonda, não tá comendo e vamos fazer isso. E às vezes não, gente, é a fase que ele tá, né? Deixa o Exatamente. paciente. Exatamente. É isso que eu gostaria até de a gente discutir um pouquinho, para todo mundo entender e tirar um pouquinho desse anseio. Porque eu já passei também por essa fase. Eu tive muito anseio, muita dificuldade. Meu Deus, a Nutri vai brigar comigo, o paciente não está aceitando o quanto ele precisa, né? E ele vai começar a perder peso, ele vai desnutrir, ele vai desidratar, e aí a gente começa a entrar num desajuste aí, num desespero muito grande, mas que bom que a gente conseguiu ir acalmando isso, definindo mais o que de fato é na prática, e a gente vai ver que é fácil, mas ao mesmo tempo não é. Não, eu acho que É fácil. não acho fácil não, Lê. Não acho fácil porque assim, a gente vem de uma cultura de que comer, a gente come para não ficar doente. A gente Também. come, né? A gente vem de uma cultura que tudo é comida. A gente se reúne para comer. A gente vai nas festas, a gente vai comer. E aí você falar para uma família, olha, o seu ente não vai comer. Né? Ele não vai comer ou porque ele está com uma via alternativa de alimentação, como a sonda, algum dispositivo, ou ele não vai comer porque simplesmente ele tem uma doença oncológica e ele não vai ter fome, ele não quer comer. Né? O corpo dele não vai sentir a necessidade daquele alimento. Então a gente vem de uma sociedade que eu acho muito difícil a gente falar, olha, ele não vai comer e a família às vezes demora para entender esse processo todo de que ele vai comer pouco, de que ele não vai manter mais o mesmo ritmo de alimentação. Então, eu acho bem difícil por conta disso, né? E aí, a comida é o cuidado, né? Eu faço a comida para levar para o outro que está doente. Eu faço a comida como uma forma de cuidado. Então, você não tem mais isso. E aí, é uma frustração para a família, que quer fazer as coisas, e para o paciente que, muitas vezes, se força a comer justamente para agradar o familiar, né? Exato. Já se vê numa situação dependente de cuidado que é muito difícil, né? E do mesmo jeito que a gente vem dessa cultura de que o alimentar é uma questão de cuidado, a gente, enquanto profissional da saúde, enquanto profissional de reabilitação, a gente vem de uma cultura, de uma formação de que a gente tem que reabilitar, a gente tem que devolver toda a funcionalidade daquele paciente a qualquer custo. Então já é uma outra questão também que dificulta bastante a nossa atuação nesse sentido, né? Sim, sim. E as pessoas acham que assim, muitas vezes não reabilita totalmente, não vai comer quantidades normais, vamos dizer assim, de alimento, ou comer igual eu comia antes, e aí as pessoas, então não dá. Então vamos passar uma sonda. Já que ele só aceita uma quantidade muito pequena de alimentação, vamos passar uma sonda, por exemplo, para poder nutrir, né? E aí que conforto que vai trazer isso para o paciente? Exatamente. Exatamente. A gente vai discutir bastante em relação a isso. E aí, assim, para a gente começar, mais ou menos, quais as demandas de pacientes que a gente acaba atendendo? Obviamente, bastante paciente oncológico, né? Querendo ou não, acho que a primeira coisa que a gente pensa logo em cuidados paliativos, a gente acaba pensando num paciente oncológico. Mas a gente também tem os pacientes com doenças neurológicas, seja adquiridas, seja demências, que também é uma coisa que gera muita dúvida, pelo menos dos profissionais que eu convivo, de fato entender que as demências, elas entram como pacientes elegíveis a cuidados paliativos, sim. Né? As doenças neurodegenerativas, as próprias insuficiências do corpo, seja cardíaca, pulmonar, renal, também entram, porque a gente sabe que são pacientes que não vão ter uma reversão da insuficiência desse órgão. Transplantados também, eu tive experiência em relação a essa atuação. E doenças psíquicas também, né? A gente sabe, mesmo paciente em depressão, também são doenças que a gente sabe que não tem cura, vão ter super controle naquele momento, mas no decorrer da vida, esse paciente pode ter, não é questão de recaída, mas é difícil a gente conseguir controlar, Sim. não é?
E se muito esquecem difícil. muito, né? Quando a gente fala de paliativo, se lembra muito dos oncológicos, principalmente, Uhum. porque é o que é mais falado, e dos neurológicos, né? Das doenças neurodegenerativas. Mas não se fala muito na parte psiquiátrica, na parte de pediatria, né? Não é a Uhum. nossa especialização, mas tem muitos, né? Na parte de pediatria e também é uma coisa que é pouco falada também, Exatamente, com certeza. né? E, E aí, assim, e fica à vontade. eu ia falar, quando a gente fala das demências, né, da parte de doenças neurológicas, o pessoal às vezes esquece de avaliar a fase que está essa demência. E muitas vezes a conduta não acaba não sendo tão certa, né, tão legal, às vezes, para o paciente, acaba não sendo uma conduta tão benéfica, porque esquece de olhar muitas vezes as fases dessas demências. O pessoal só vai lembrar que demência é elegível a cuidados paliativos quando o paciente só está na fase final de vida, né? Exatamente. Bom ponto, porque assim, paciente em cuidados paliativos não significa que esse paciente está em terminalidade ou que de fato ele está em processo ativo de morte, que ele está morrendo, né? Então, a gente tem que entender que cuidados paliativos, esse paciente ele vai ser avaliado de acordo com a funcionalidade e o grau de dependência que ele se encontra. Por isso que a gente sempre bate na tecla que cuidados paliativos deve ser introduzido no cuidado desse paciente desde o diagnóstico da doença, né? Isso mesmo. Porque daí a gente vai conseguir mensurar, a gente sabe que a partir do momento que ele recebe um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, que a gente sabe que vai passar por várias fases, a gente vai conseguir planejar o cuidado em todas essas fases e para cada fase atender a necessidade daquele paciente naquele momento. Sim. Né? Então, isso, querendo ou não, acaba sendo um dos maiores desafios que a gente tem de, infelizmente, acabar recebendo os pacientes que vêm para os cuidados paliativos justamente numa fase extremamente avançada da doença, que fica muito difícil a gente conseguir conquistar pequenas questões de funcionalidade que, de fato, a gente vai conseguir trazer conforto. Então, por isso, esse também é nosso intuito, com essas lives, com essa atenção aos cuidados paliativos que a gente está fazendo nesse mês todo, a gente precisa disseminar tudo isso, a gente precisa discutir mais, precisa falar mais. Igual eu estava falando com a Dani ontem, conhecimento gera conhecimento. Então, tem que conversar, né? Tem que falar, tem que se falar. Exato, e eu tenho cutucado muito, as pessoas estão me procurando bastante para conversar sobre cuidados paliativos, seja por uma demanda familiar ou seja por uma demanda da própria atuação, e super ansiosos, assim, porque eu quero saber mais, eu quero saber mais. Eu falei, tá certo, e você tem que causar esse desconforto na equipe. Sim. A gente só vai conseguir mudar toda essa visão e o conceito de cuidados paliativos se a gente conversar. Chama junto, conversa, um dia tá atendendo em conjunto um paciente, seja com enfermagem, independente da especialidade que for, começa a conversar, começa a discutir, começa a criar um desconforto que vai... Não, mas se você pega em hospital, lê, o paciente é paliativo, vai entrar com bomba de morfina, vai entrar com sedação, é só isso. Exatamente. O resto não existe, o discutir com a família, conversar com a família, também não existe, né? E a gente tem que deixar claro que cuidados paliativos não é só para o paciente, engloba a família, engloba os cuidadores, engloba todo, né, a equipe de suporte desse paciente também, não é só o paciente. Exatamente. E aí, pensando que se a gente consegue, de fato, pegar esse paciente, não necessariamente no início já do diagnóstico, né? Pelo menos para a parte da fono, dificilmente vi um paciente já no início do diagnóstico para cuidados paliativos. Mas, se a gente consegue estruturar melhor essa questão de passar por todas as fases, a gente já consegue elucidar várias questões com a família, várias questões com a equipe. Exemplo, vamos pegar o paciente com demência, que eu acho que é o paciente que mais tem anseio em relação aos cuidados paliativos. A gente sabe que esse paciente vai evoluir para um grau de dependência de cuidados muito grande. Primeiro, ele vai perder... E isso não quer dizer que ele vai ficar acamado logo no início.
né? Que as pessoas acham que a dependência vai ser só quando ele estiver acamado. E não, essa dependência começa com pequenas coisas, com supervisão das atividades diárias, né? Exatamente. E também vai começar com a questão de ele não conseguir, de fato, elucidar o que ele gostaria, né? Começa muitas vezes pegar mais a parte comunicativa do que, de fato, umas outras questões de dependência de cuidado quando a gente acaba pensando nessa questão da alimentação. Então, a atuação da fono já deveria estar aí. Porque, muitas vezes, quando é diagnosticado a demência, a gente acaba pegando bastante paciente que já está com um certo comprometimento de memória, certo comprometimento cognitivo, que é o que mais chama atenção nessa questão para um paciente que pode estar com essa alteração que chama mais atenção para a demência. Mas a gente tem que tentar trabalhar isso, né? Conversando com o paciente, conversando com a família, para a gente tentar manter, pensando nos cuidados paliativos, essa autonomia do paciente. Sim. Tem que respeitar tudo isso, né? Sim. E aí, óbvio que chega naquela questão onde, de fato, ele vai evoluir para uma fase mais dependente, mais acamada, com extrema dificuldade de comunicação praticamente zero e uma extrema dificuldade em relação à alimentação. Como é que a gente vai fazendo isso? Se a gente consegue construir um plano terapêutico de atuação, a gente vai trabalhando para a gente manter o máximo que a gente consegue da funcionalidade desse paciente, para fazer com que ele mantenha uma alimentação por via oral de forma segura e confortável, né? Sim. Mas, quantas vezes a minha maior demanda, o que eu mais recebo? Um paciente que já está extremamente no estágio avançado, ele está com um travamento mandibular, que você não consegue colocar a colher na boca, ou, de fato, ele aceita muito pouco, demora muito para engolir, já está extremamente emagrecido. E aí é onde a gente acaba entrando. E ainda assim, a gente consegue fazer uma atuação interessante nesses casos. Pelo menos na minha prática clínica, dá certo. Comigo já vem... aí lembram de encaminhar para a Nutri, porque ele começou a perder peso e a ingesta alimentar está muito pequena. Então aí a gente... Vamos ver se a Nutri... O que a Nutri vai orientar, né? Então já vem nesse contexto... E muitas vezes já vem com uma dieta, às vezes, adaptada pela própria família que percebeu que ele não consegue mais mastigar. Então, eu vou dar uma alimentação pastosa porque é mais fácil, porque ele não fica tanto tempo com a comida parada na boca, né? Então, já vem nesse contexto normalmente. Mas, assim, eles vão lembrar de encaminhar para a equipe multi, às vezes, quando o paciente já está emagrecido, já está bem emagrecido e já está com alguma dieta adaptada. Ou, às vezes, quando começa a aparecer as lesões de pele, né? As lesões de pele. Precisaria de uma suplementação para conseguir evoluir ajudar, essa ferida, né? Ajudar na cicatrização. Então, aí que às vezes começa, não, vamos encaminhar para a Nutri para ver se a alimentação tá ok, para ajudar nessa cicatrização, né? Exato. E aí entra essa questão, de fato, quando a gente entende que quando o paciente está com uma doença ameaçadora da vida, que a gente sabe que ela tem evolução, que ela tem progressão, fica muito mais fácil de a gente entender que a morte é um processo natural. E aí chega nesses pacientes com demência, num grau de dependência muito grande, com essa dificuldade de alimentação enorme. Só que se você olhar para a própria evolução da doença, a gente sabe que esse paciente vai perder peso. Ele vai... não só pensando nessa questão de peso, uma coisa que eu sempre costumo conversar bastante, principalmente com a equipe de saúde, é o seguinte: esse paciente está acamado, ele não está andando mais, ele não demanda tanta energia a não tem gasto. De que... Exato, ele não tem gasto nenhum a ponto de que ele precise comer a mesma quantidade de alimento que ele comia antes. Eu acho que se a gente for pensar, vamos pensar um pouco antes, Lê, eu vou até voltar um pouco mais. Vamos falar no contexto de idoso. Se a gente for pensar só a questão de idoso, do envelhecimento, né? Do envelhecimento, o paciente já reduz a ingesta alimentar e já diminui o gasto energético. Então, o idoso já come menos, já tem uma digestão mais lenta, então, normalmente, começa a aceitar menos proteína, né? Aceita menor quantidade de carne, justamente porque a digestão é mais lenta. Então, se sente muito mais confortável
tomando café com leite, comendo pão, que eu brinco, que os idosinhos amam café com leite e pão. Então, eles se sentem muito melhor com isso. Então, a gente já tem que pensar antes. No contexto de envelhecimento, já acontece isso. Quando é um paciente que ficou acamado, que teve a perda de massa muscular muito grande, porque, né, o idoso fica uma semana internado, ele perde uma porcentagem enorme de massa muscular. Imagina um paciente que já está acamado. Vai perder massa muscular, vai diminuir o gasto energético, né? A digestão dele é mais lenta e ele não vai ter fome. Ele não vai conseguir comer a quantidade que ele comia antes. E para a família, não, mas ele tem que comer igual ele comia antes. Né? Então, se você já começa a fazer um trabalho nesse paciente desde o início do diagnóstico de demência, lá no começo, a família vai entendendo eu falo cada degrau, né? Porque eles vão descendo alguns degraus. Eu falo, a família vai entendendo cada degrau que o paciente vai passando, cada fase que esse paciente vai passando, né? Exato, com certeza. Toda razão. E aí, assim, isso a gente já começa a diminuir bastante essa questão dos anseios, né? De como eles começarem a entender que esse processo é natural e ele vai acabar aceitando o quanto for necessário para ele, e é aí que a gente acaba entrando. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem Alzheimer precoce, ela foi diagnosticada acho que com 50 e poucos anos, mais ou menos. Atualmente ela está com 70. E, assim, é uma paciente que pouco compactua, oscila demais, não verbaliza absolutamente nada e ela come pastoso no copo, né? Ela ficou extremamente adaptada. E aí, entrando nessas oscilações dela, às vezes ela fica o dia inteiro sem comer, porque ela está extremamente sonolenta. Mas aí, o que a gente sempre vai falando para as cuidadoras, o que a gente vai fazendo? O que a gente precisa priorizar sempre é hidratação. Porque depois a gente já acostumou com a dinâmica dela, com a rotina fisiológica dela, que passa um dia, ela tá super acordada e ela vai comer todas as refeições no dia seguinte, nos próximos, por exemplo. Então, fica mais fácil de você balancear e você entrar com as medidas que para ela vai caber. Seja com uma suplementação, com outras coisas que você também poderia trazer, entendeu? E aí, idoso não gosta de água, né? Que idoso que toma água. Demenciado, então. Exatamente. E demenciado esquece tudo. Não, eu já comi. Eu já tomei, eu não tô com sede. Muitas vezes, de fato, não vai sentir sede, não vai sentir fome, nada. Não vai. Né? Principalmente sede, né? O que eu oriento muito, assim, no ambulatório, eu tenho uma demanda muito maior de pacientes com demências, né? Do que... Tem oncológicos também, mas ultimamente eu tô com uma demanda muito maior de pacientes com algum grau de demência. O que eu acabo orientando? Aromatizar um pouquinho essa água, porque se você tentar dar água pura, não vai. Então, vamos tentar um chá, vamos tentar um suco, vamos tentar uma água de coco. Às vezes eu falo para eles, coloca alguma coisinha para dar cor mesmo na água. Porque ele olha aquela corzinha, não é água, é alguma outra, é suco. Então, aí acaba aceitando um pouquinho mais, né? Eu tenho paciente, às vezes, eu tenho uma senhorinha que só aceita água com groselha. Então, tem gente que às vezes aceita até água com gás. Só o fato de você mudar essa questão, aceitar água com gás. Ou, se você... Eu já tive paciente, por exemplo... Não, porque a vida inteira ele só tomava água tônica. Pronto, volta para água tônica e Isso. dá certo, entendeu? E aí são idosos que nunca... São pessoas que às vezes vêm já de um histórico de que não tomava água. Aí eu vou tentar agora insistir na água. Exato. Exatamente. E aí, assim, por mais que a gente tem... a gente está batendo bastante na tecla nessa questão da demência, que eu acho que é o assunto mais... que gera mais angústia. Olha, você tá vendo alguma coisa no chat? Porque eu vi que tem alguma... bastante coisa já. Tá, então depois você vai falando aí, porque eu não tô... Sim. Agora que eu vi algumas coisas aqui. Tem bastante coisa. Porque, assim, e a gente vai entrar nesses detalhes. Entenda essa questão dos anseios. Se a gente já, igual a Fernanda tá falando aqui, ó, mesmo sabendo que esses pacientes vão passar por todo esse processo, a via alternativa não seria indicada? Complicado observar essa evolução da doença e não sugerir a via alternativa. Fê, o que acontece? Graças a Deus, tem vários estudos mostrando eles fizeram uma comparação de pacientes neste processo
que fizeram uso de via alternativa e que não fizeram uso de via alternativa. E aí, o que a gente observou? Quando esse paciente tem essa doença, que a gente sabe que ele vai ter essa perda ponderal, não tem como evitar. Mesmo ele recebendo essa suplementação da via alternativa, ele não ganhou peso, não aumentou a sobrevida desse paciente, ele teve mais episódios de broncoaspiração e ele teve lesão por pressão. Por quê? A partir do momento que a gente indica a via alternativa para esse paciente, ele vai ser menos manipulado, ele vai sair menos do leito, porque ele precisa estar quietinho para receber a dieta interal, para não correr o risco de refluxo. Na verdade, assim, esse estudo é um estudo até dos Estados Unidos, que é feito numa casa de repouso, que tem um N muito grande. E o que eu achei legal também nesse estudo, até complementando o que você falou, Lê, é que eles pegaram os pacientes que iniciaram dieta interal. Logo que teve, né, que começou sinais, na verdade, quando começam os sinais de disfagia, eles já entram quando a demência está mais avançada, inicia com disfagia, eles já entram com uma via alternativa de alimentação. E aí eles avaliaram um grupo com a via alternativa de alimentação, com sonda, com gastro, depois de 6 meses e depois de 1 ano. E aí compararam com outro grupo, para ver a questão da sobrevida e para ver a questão de lesões de pele e tudo. E aí, o resultado foi esse que você falou. Mas o que eu achei legal é que eles compararam em 2 tempos. Eles não compararam só quando colocaram e depois de 1 ano, né? E na fase final, isso mesmo. Né? Mas assim, a gente vê que a indicação, ela perguntou alguma coisa da questão da indicação. Na verdade, assim, pacientes com demência avançada, principalmente, não existe indicação de via alternativa de alimentação, né? Não vai melhorar estado nutricional, não vai fazer paciente ganhar peso, não vai melhorar a lesão de pele quando já tem essa lesão de pele e pode aumentar o risco de lesão de pele, não previne broncoaspiração, porque a gente sabe que ele broncoaspira muitas vezes saliva, não é só o alimento, né? Então, não vai trazer nenhum benefício, só vai fazer o paciente ficar contido no leito, a gente não consegue fazer mudança de decúbito adequada, e muitas vezes traz mais sofrimento para a família. E para o próprio paciente também. Sim, e outra coisa que às vezes o pessoal esquece. Eu atendo convênio, mas não é um convênio onde as famílias têm uma situação financeira tão boa. Dieta interal é cara. Né? Nem todo mundo consegue manipular a dieta interal em casa, principalmente se a gente for pensar em pessoas do SUS, vamos dizer assim, né? Não tem, às vezes, né, condições de manipular essa dieta interal em casa. Então, a gente tem que olhar essa outra... É difícil chegar numa questão calórica eficiente para o paciente ou não? A gente não chega, é muito difícil. É difícil, né? Porque aí, quando eu oriento... O que é a dieta caseira, né? Acho que até para explicar para o pessoal. Dieta caseira, normalmente, são sopas, vitamina, suco, que a gente faz bem ralinho, coa, para poder passar pela sonda ou pela gastro. Como ela perde muito nutriente, porque ela tem que bater, tem que coar muitas vezes, né? E aí, para eu poder garantir um aporte de proteína, principalmente, e às vezes até de carboidrato, eu acabo tendo que pôr um suplemento junto. Então, eu uso uma dieta caseira, uma vitamina, mas eu tenho que botar algum suplemento junto ali, hipercalórico. Então, também não sai tão em conta, né? As dietas industrializadas já são mais completas, então eu não preciso pôr nenhum suplemento, nada. O SUS até fornece, mas está fornecendo de 50% a 70% só do que a gente solicita de dieta. E demora também para fornecer, né? Vamos supor. 45 dias. Se esse paciente está hospitalizado, está com previsão de alta, ele está super estabilizado clinicamente. E a gente sabe que principalmente esses pacientes em cuidados paliativos, estabilizou, casa correndo. Porque o risco de ele desestabilizar de novo, acabar ficando e até acabar falecendo é muito grande. Então, não dá tempo muitas vezes de chegar a fazer a solicitação da dieta e dá tempo esse paciente chegar em casa e estar recebendo a dieta integral, né? Sim. E aí que nem as indicações, na verdade, de via alternativa de alimentação, pacientes com doenças neurológicas, como paralisia supranuclear, esclerose múltipla, né, a ELA, a gente orienta normalmente, porque aí são doenças, o Parkinson também, né, alguns casos de Parkinson também, porque são casos que
vai progredir por uma disfagia grave, né? A Lê vai dizer melhor do que eu. Então a gente acaba tendo que ter uma via alternativa de alimentação. E muitas vezes eu falo para as famílias, não é só uma via alternativa de alimentação, é uma via para medicamento, é uma via para a gente poder fazer controle de sintoma. Esse é o foco. Pensando nessa questão de cuidados paliativos ele precisa controlar os sintomas de forma impecável desse paciente, seja dor ou seja qualquer outra coisa. E aí, nesses pacientes com doença neurodegenerativa, na verdade, a via alternativa acaba sendo muito mais pensando nessa questão das medicações, do controle de sintomas, do que da própria, da questão alimentação, da hidratação e nutrição em si. Tanto que muitas vezes esses pacientes conseguem ficar um bom tempo com alimentação por via oral. Às vezes a gente acaba suplementando o que precisa, porque já aproveita a via alternativa. Mas, do mesmo modo, que tem pacientes que, pensando nessa doença degenerativa, pensando numa ELA, por exemplo, a gente sabe que esse paciente é super lúcido, super consciente. Ele não vai perder, não vai passar por uma incapacidade cognitiva. Muitas vezes, quando é bem diferente de um demenciado, que aí assim, o pessoal, às vezes a gente fala, o paciente demenciado, a gente vai ter uma via alternativa também para medicamento, para hidratação, só que é um paciente que vai ter que ficar contido no leito, vai gerar mais sofrimento para a família e para o paciente, que muitas vezes vai ficar mais agitado. Diferente de uma doença neurodegenerativa como a ELA, que ele está consciente, ele sabe por que ele está com aquela via alternativa de alimentação. Exato, exatamente. E aí tem muitos pacientes, por exemplo, que pensando nessa questão de todo o planejamento do cuidado, quando tem esse diagnóstico da doença neurodegenerativa, ele opta porque ele não quer nada. Eu não quero sonda, eu não quero traque, eu não quero nada. Mas aí vale de fato pensar nessa questão de que no fim a gente sempre acaba discutindo muito com o paciente, com a família, porque vai chegar um momento que vai ficar difícil de controlar sintoma, né? E aí não cabe só essa questão da autonomia de alimentação, mas conta muito mais essa questão de controle dos sintomas, e aí a gente acaba conseguindo fazer essa adaptação, né? Mas é uma construção difícil. Muito. Entra no mesmo caso os pacientes com câncer de cabeça e pescoço, normalmente, né, Lê? Eu tenho alguns com sonda, com via alternativa de alimentação também, para controle de sintomas. O paciente, às vezes, não consegue deglutir nem um medicamento macerado, né? Então, acaba também entrando muito como controle de sintomas, né, nos pacientes oncológicos. Exato. Eu já tive paciente que, assim, tava com sonda porque tava traqueostomizado. Com câncer de cabeça e pescoço também, com via aérea totalmente obstruída. Você não conseguia nem colocar válvula de fala para tentar ali um auxílio, né? De proteção, qualquer manobra, tudo. Mas ele se sentia super confortável de comer, mas obviamente coisas mais líquidas, né? Bronco aspirava tudo, sair tudo na tráqueo, aspirar, mas ele tinha aquele prazer. Eu tinha um paciente que chegava a vazar, Lê, porque ele tinha... gente. Ele não tinha pneumonia. Nossa! Não tinha. O prazer é tanto que, assim, ele ia sempre fazendo muito mais com a fono, né? Conforme, dependendo da equipe. O bom de cuidados paliativos é que a gente tem todo mundo muito unido, principalmente cuidador. E aí vale muito essa questão do treinamento. Conversa, explica, orienta, porque daí é mais gente no cuidado com o paciente e mais conforto. Porque daí você vai conseguindo dar a mão para a pessoa ir fazendo. Né? É muito importante. Nossa, mas não broncoaspirar, não fazer... Não fazia pneumonia. Difícil. Não fazia. Eu tive que aspirava na hora, né? Eu tive um que chegava a vazar um pouco, porque era um câncer de mandíbula com infiltração em língua. Eu sei que foi uma cirurgia bem extensa e ele ficou com uma fístula. E aí, às vezes, vazava, mas ele se recusava a colocar a via alternativa de alimentação. Sim, exatamente. Então, aí, assim, voltando para essa questão da demência. Porque é o que, assim, eu quero tentar levar para o pessoal essa sementinha de entender, de minimizar esse anseio, esse sofrimento da questão. Eu tô vendo o paciente definhando.
né? Acho que a fala que mais aparece, tô vendo o paciente definhando e eu não vou fazer nada. A questão não é fazer nada. Você não tá matando o paciente de fome, você não tá matando o paciente de sede. Infelizmente, é o processo evolutivo da doença. O que vai caber a nós, profissionais de reabilitação, é garantir, dentre toda a nossa expertise, as nossas técnicas, aplicar isso ao paciente, de ele conseguir ter, no mínimo que ele consegue de funcionalidade, ter segurança e conforto. Então, é fazer o máximo, todas as medidas para evitar com que esse paciente broncoaspire ou que minimize isso a ponto de trazer algum impacto clínico, seja por uma infecção e ele acabar agravando, né? Mas não tirar essa questão do conforto, porque igual a gente estava discutindo no começo da live, a questão da alimentação tem uma associação muito grande em relação a cuidado, né? Sim. Ao mesmo tempo que eu deixo de dar comida por boca para esse paciente e passo para uma via alternativa, e eu continuo vendo ele definhando do mesmo jeito, sofrendo porque ele está amarrado, tem que dar medicação para ele acalmar, tá tendo dor porque tá tendo menos manipulação, não consegue se mexer no leito, tudo. É muito, E aí, do ponto de vista nutricional, eu passar uma via alternativa de alimentação não garante que eu vou conseguir pôr volume, né? A partir do momento, o pessoal acha que assim, vamos passar uma sonda, né, uma nasointeral no paciente, porque eu vou nutrir ele, eu vou conseguir colocar um volume maior do que ele come por via oral. Não vou conseguir. Eu atendo os pacientes em ambulatório, né? E aí eu pego os casos foi pro PS e passou uma sonda. E aí chega no ambulatório comigo uma semana depois, com diarreia, desidratado, dor abdominal, distendida, uma cialorreia enorme, porque estão colocando dieta e água, uma quantidades absurdas assim. E aí, assim, eu não vou conseguir progredir volume nesse paciente. A gente tem que entender que o corpo desse paciente não vai absorver tudo, não vai dar conta de absorver aquilo. Então não adianta eu querer colocar, eu brinco, eu falo para as famílias que eu querer dar uma feijoada para quem está tomando um copinho de leite o dia inteiro. Aí eu vou e quero dar uma feijoada para esse paciente. Não vai absorver, ele vai passar mal. Né? Então o pessoal acha que pôr a sonda, não, eu vou conseguir fazer ele ganhar peso, eu vou conseguir fazer nutrir. Não vou conseguir porque vou ter que deixar volumes muito pequenos de dieta. E não vai suprir de fato o que ele precisa. Não. Por isso que eu detesto a história de meta calórica. Porque vamos pôr a sonda e aí a gente vai conseguir bater a meta calórica. Não vai bater meta calórica porque ele não vai absorver, né? Ele vai ter diarreia, vai piorar a lesão de pressão, a lesão de pele por conta da diarreia, e aí a gente sabe que vai desencadeando outras coisas junto, né? Exatamente. E aí, assim, pensando nessa questão de alimentação ser um ato de cuidado, um ato de amor, eu sempre levo em consideração, por mais que eu sei que o paciente tem a questão da demência, muitas vezes esquece da questão da alimentação, não sente fome, não sente sede, para mim, ainda assim é um paciente que ele tem uma história. Sim. Ele tem uma carga muito grande de tudo que ele já vivenciou. E mesmo eu manipulando, seja a cavidade oral, seja o que for, com alimentação, tenho certeza que prazer e conforto esse paciente vai ter. Que uma outra coisa que também acontece, nesses pacientes que comem menos ou que usam via alternativa, é diminuído a higiene oral. Né? Sim. E aí, passa assim, a sonda, parece que não precisa mais limpar a cavidade oral. O paciente não come, não precisa limpar a boca, não tem comida. E eu sempre falo isso para os cuidadores e familiares. Paciente que não come precisa escovar muito mais do que paciente que come. Por quê? Ele vai engolir menos, engole menos saliva, muito mais saliva parada que não se renova. Saliva parada fica aquele aspecto de chiclete mesmo. Por que ela já fica nesse aspecto de chiclete? Porque ela já está infectada. Já está cheia de bactérias, já está cheia de sujeira, que esse paciente broncoaspira e faz pneumonia. Não é porque ele está broncoaspirando saliva, não é a quantidade de saliva, é a qualidade dessa saliva.
E o que que você entendeu? recomenda? O que que você orienta, Lê, para limpar a cavidade oral? O que que você orienta? Escova de dente, pasta de dente, água e gaze. Tudo. Porque assim, eu tenho pacientes que a demência é mais avançada que não tem como colocar uma escova de dente ali, que eu acho que não, o paciente trava tanto a boca às vezes que dá a impressão de que ele não vai deixar higienizar com uma escova de dente. Muitas vezes já não tem mais prótese, não tem mais, né, Uhum, dentição nenhuma, né? uhum. Então, para higienizar, mesmo que seja só a gengiva, por exemplo, a escova de dente, você acha que é o ideal? Uma escova mais Sim, macia? Tá. sim, sim, porque assim, aí cabe também a fono ajudar nessa manipulação, nessas orientações e fazer manobras, seja de alongamento, de destravamento, que vão fazer com que a higiene oral seja efetiva e segura. Sim. Dá para fazer essas duas coisas. Porque eu Até vejo muitas vezes com gaze, né? Ele enrola gaze no dedo e limpa com a gaze e com. Ah, esqueci o nome. Aqueles líquidozinhos de fazer bochecho. Cariax, Periogax, essas Isso, coisas, né? Enxaguante isso. bucal mesmo. Enxaguante bucal, isso. Sim, sim, sim. Pode fazer também, mas assim, para mim, não há nada melhor do que escova mesmo e a pasta. Mas, óbvio, não consigo fazer com segurança com escova de dente. Tudo bem, a gente adapta, não tem problema nenhum. Vamos com a gaze, vamos no dedo. Muitos pacientes, às vezes neurológicos, eles têm a questão do reflexo de mordida. A fono consegue auxiliar em estratégias de vai fazer com uma espátula de silicone, porque a gente sabe que não vai quebrar. Ou a posição correta de você travar a boca desse paciente, mesmo que ele morda, ele vai manter a boca aberta e você consegue fazer tudo isso. E a ponto também de não se machucar e não machucar o paciente. Sim. Então, tem todas essas questões. A Andréa está perguntando na questão da saliva elástica. Quando chega nesse aspecto, se pede para nebulizar. Muitas vezes, Andréia, se você já entra com a intensificação da higiene oral, você já renova essa saliva vai ficando fluida conforme você vai manipulando. É simplesmente intensificar. Vai tirando com gaze, vai molhando bem a boca desse paciente. Por exemplo, eu já peguei uma paciente uma vez no hospital, era uma paciente oncológica. Ela, de fato, ela chegou, ela estava extremamente rebaixada. Ela estava de sonda. E estavam entendendo que ela de fato estava praticamente num processo ativo de morte. Aí eu cheguei para atender essa paciente estava extremamente desconfortável do ponto de vista respiratório. A hora que eu olhei a boca dela, tinha uma crosta extremamente seca da língua que estava grudando no céu da boca. E Faz essa umas paciente placas, né? Faz umas placonas assim. totalmente ressecada. Essa paciente com a boca aberta, porque ela estava tentando respirar e não conseguia. Essa paciente não falava, não se comunicava com ninguém da equipe. Comecei a fazer higiene oral, consegui tirar essa placa dela. A hora que eu tirei, essa paciente começou a xingar. Brava, brava, extremamente brava. Que ela não estava conseguindo falar, não estava conseguindo respirar, não estava nada. E essa paciente conseguiu ter dieta VO para conforto. Era sujeira. Simples, Vamos falar o só português, sujeira. claro. Só sujeira. Tem noção? Mas acontece assim, e não é isso para mim, não é uma questão de falta de cuidado, não é Não, eles têm medo muitas negligência. vezes. Exato, é falta de conhecimento, de fato, na questão prática, né? Muitas vezes a gente pensa nessa questão do paliativo. O paciente está em paliativo, beleza, então não vou fazer mais nada. A mesma coisa seja para fono. Então, beleza, vamos tirar a sonda, esse paciente vai comer de tudo. Deixa ele broncoaspirar porque ele vai morrer. Também não é isso. Não é conforto, não é trazer conforto para o paciente exato, fazer isso. Exato. Tem que. Pesando, raciocinando junto. Mas acho que a questão da higiene oral, as famílias têm medo do paciente morder o dedo, pelo que eu vejo, muitas vezes porque não sabem a forma de fazer, por isso que eu te perguntei o que você até orienta. Muitas vezes, e eles têm medo do líquido, do pouquinho de líquido que vai ficar na boca, ou da espuma que vai formar na boca, e se o paciente vai broncoaspirar com aquilo. Porque teve família que já perguntou para mim, mas eu vou molhar a gaze lá no enxaguante bucal, e
vai entrar líquido na cavidade oral. Ela não vai broncoaspirar? Então não limpa com medo de broncoaspirar. E aí a gente já era uma outra questão, porque é aí que vai broncoaspirar mesmo, né? Exato, e vai sujar mais ainda. Vai piorar, vai fazer pneumonia, vai infectar, esse paciente vai rebaixar muito mais, vai ficar mais difícil ainda de a gente conseguir conquistar alguma coisa. Sim. Tanto que assim, até eu pensei de ou fazer uma live ou fazer um vídeo, alguma coisa, de ensinando como que eu oriento os cuidadores, profissionais, tudo acabar fazendo higiene oral. Porque de fato tem essa questão, mas eu vou molhar a boca do paciente, e se ele engolir pasta de dente? A quantidade é tão mínima que a gente acaba fazendo que tudo bem. E fora que eu ensino a tirar o excesso com gaze. Acho uma boa, hein? E depois você me manda esse vídeo também. Tem várias estratégias. Dá pra gente fazer, dá pra gente conversar. Isso. Porque assim, às vezes eu até entendo que a rotina, às vezes, no hospital, às vezes é difícil para conseguir orientar tudo isso para uma família, né? Às vezes são tantas demandas e tantas orientações que às vezes acaba esquecendo de orientar essa parte que é muito importante também. Exatamente. Não deixa de ser conforto, não deixa de ser cuidado. Isso mesmo. Né? Muitas vezes, às vezes eu já peguei também paciente que de fato estava em processo ativo de morte. E aí eu comecei a incentivar e explicar essa questão de higiene oral. Às vezes o paciente estava extremamente desconfortável, achavam que era dor e na verdade era simplesmente o desconforto em cavidade oral, porque a gente sabe o quanto que fica seca a boca, seja por uma questão de que às vezes ou ele está respirando pela boca ou as próprias medicações que são usadas para controle de sintomas têm como efeito colateral secar a boca. Sim. Então, às vezes, muitas vezes tem que usar, né, o famoso Buscopan, a atropina, para poder se secar, porque é um paciente que tem, né, cialorreia, tem uma quantidade excessiva de saliva. E, na verdade, entra mais na questão de secar a secreção pulmonar. Porque, às vezes, já chega num estágio de que nem saliva mais tem. Tá tão seca. Sim. Nem produz tanto mais, já vai reduzindo as funções no geral, inclusive a produção de saliva. Sim. Entendeu? E vamos falar da questão de tirar a sonda, Lê? Vamos. Manda. Nutrifono, que adora... Temos quase 10 minutos. Nossa, foi rápido, hein? A gente falou bastante. Eu falo dificuldade. Tem pano pra manga pra falar um monte de coisa, não dá pra falar numa live só. Não. E eu ainda fiquei pensando, eu falei assim, nossa, 1 hora é bastante tempo, né? Será que a gente vai dar conta de falar tanto? Imagina. É pouco, minha filha, é pouco. Manda aí. Questão de sacar sonda. Dificuldade do profissional da saúde, né? De sacar sonda. O que você acha, Lê? Depende muito, né? A gente tem que avaliar, ponderar várias questões. Pensando em pacientes em cuidados paliativos, que a gente sabe dessa questão de progressão, que ele vai perdendo funcionalidade e tudo mais. É muito mais fácil a gente conseguir sacar. A gente atingiu conseguiu melhorar uma funcionalidade que a gente consegue tirar sonda, independente da questão de aporte nutricional, se não é aquele paciente que vai fazer uma mega broncoaspiração maciça, né? Obviamente a gente vai ter cautela, né? Sim. Mas que a gente vai conseguir. Que a gente tem que focar no conforto desse paciente, né? Sim, sim, exatamente. Não é expor a riscos. Isso. É minimizar riscos. Se a gente conseguir fazer manobras, todos os exercícios possíveis e imagináveis para deixar esse paciente mais funcional, com uma dieta VO de conforto, da quantidade que geralmente ele aceita. A maioria dos pacientes em cuidados paliativos não é aquele paciente que vai comer uma dieta gigantesca. É muito pouco, acaba sendo de fato para conforto e é suficiente para ele. Sim. Então, dá para a gente fazer isso de forma segura. Diferente de um outro paciente que não é cuidados paliativos, que não vai ter uma questão de nutrição, mas está lá num risco eminente de broncoaspiração maciça, né? Sim. Aí, ok. Mas você tocou numa coisa que é legal, a questão de dieta de conforto, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas o que é uma dieta de conforto? Eu vou dar tudo o que ele quer,
né? Não, é a gente ir tentando, eu falo, né, dentro do possível, a gente vai tentando alimentos mais saudáveis, na consistência, tanto que eu ainda falo, na consistência que a fono orienta, né, a gente vai tentando uma dieta o que eu falo muito questão de dieta de conforto. Paciente demenciado vai aceitar alimentos mais adocicados. O paladar deles é pro doce. E às vezes Não as só pessoas ficam demenciado. O próprio idoso. paciente do envelhecimento mesmo, porque Isso, perde a papila gustativa. isso. A E única que aí, sobra é doce. doce. Então, eles vão aceitar muito mais alimentos adocicados, né? E aí, para a família ver o paciente não comendo salgado, é uma coisa muito difícil. Mas se ele não comer a comida, como que ele vai melhorar? Como que ele não vai ficar doente, né? Então, tem muito essa questão também. E aí, assim, acabo usando... Eu tenho pacientes que só comem café com leite e pão, ou papinha de bolo. Papinha de bolo trituradinho com café com leite para fazer papinha. Esses pacientes usam suplemento, não? Sim, aí eu acabo suplementando. Mas aí, muitas vezes eu suplemento numa dose menor, porque assim, eu colocar uma dose, às vezes, muito alta de suplemento, vai trazer muita saciedade. O suplemento normalmente tem uma quantidade maior de proteína, né? Ou às vezes é normoproteico. Esse paciente não consome uma quantidade tão boa de proteína. Então, é eu querer dar um bifão para ele em cada refeição. Ele vai se sentir muito cheio. Então, eu acabo usando alguns suplementos, né, ao longo do dia, em doses menores. Normalmente, eu acabo usando muito suplemento em pó, pelo custo e pela facilidade de misturar nas alimentações, né? E aí a gente acaba ajudando a suprir um pouquinho do que esse paciente não come de coisas salgadas, né? Outra coisa que eu oriento muito as famílias, se está aceitando mais alimentos adocicados, vamos pôr alimentos adocicados, né? Tem vários legumes que são doces. Vamos botar uma batata doce, vamos colocar uma mandioquinha, vamos colocar uma beterraba, vamos tirar o sal dessa sopa, porque muitas vezes já faz com que eles aceitem um pouquinho melhor essa alimentação salgada também, Só né? tirar o sal. Os purezinhos. Só tirar o sal e colocar legumes mais adocicados, né? Abóbora, esses legumes mais adocicados, muitas vezes eles aceitam de uma forma melhor também. Interessante. Né? E não bater tudo junto, né, Lê? Porque eu falo que ninguém merece aquela sopinha marrom com a mesma cara todos os dias. Exato. Não é porque ele tá com dieta pastosa, não é porque ele tá com uma dieta de conforto, que eu vou bater sempre o arroz, o feijão, a batata e a carne, né? Porque ninguém aguenta. Né? E aí essas coisas que a gente tem que também lembrar na família, porque às vezes dá trabalho, né? E aí fazer tudo isso e ainda cuidar de todo o restante desse paciente que está acamado. Então, às vezes, a gente tem que ir falando, olha, vamos mudar um pouquinho, vamos por outros alimentos, vamos, às vezes, bater separado. Então, às vezes, eu peço, tá com dieta pastosa, mas vamos bater separado o feijão com a carne, o arroz com legumes, pelo menos, né, não dá para fazer tudo separado, mas vamos fazer pelo menos 2 coisinhas para ele sentir 2 sabores diferentes ali, né? Que ajuda muito também na aceitação, né? Com certeza. Exatamente. É essa questão. Quando a gente pensa na questão de cuidados paliativos, é fazer essas medidas, essas adaptações com que a gente, de fato, traga conforto e melhore, seja a funcionalidade, seja a aceitação, o que a gente conseguir melhorar. Sim. Né? Isso mesmo. E sempre lembrar que o objetivo não é conforto, né? A gente não vai conseguir... não são metas. Isso mesmo. Conforto e menos risco. Isso mesmo. Né? Resumindo. Sim. E de resto, a gente vai caminhando junto. Isso. Vai caminhando, vai cursando junto com a doença, não tem jeito. É uma realidade que a gente não vai conseguir mudar. O que é possível pra gente mudar, a gente vai e muda. Minimizando o risco do conforto, o resto. Isso. Acho que um bom tema para uma próxima live também, claro que a gente precisa também de uma psicóloga para ajudar a gente, mas eu acho que a gente precisa falar muito mais sobre o luto. Eu já pensei em várias coisas. Luto, morte, de fato. Tem que ter a cultura de conversar sobre morte. Tem muito pano pra manga. Vai ser bem gostoso. Vamos ver se a gente consegue ir plantando mais sementes assim e vai gerando muitos frutos. Sim. Gente, mais alguma dúvida, alguma colocação que vocês gostariam de trazer? Eu não consegui ir lendo aí. A Letícia que foi lendo as coisas no chat. Deixa eu ver. Tem um comentário da Sandra que eu não posso deixar de colocar.
É verdade. Não acho correto deixar em bique a alimentação 24 horas. Não seria o certo, pelo menos à noite, deixar sem dieta? Também tem essa, né? Pensando na questão fisiológica, né? Ninguém come de noite, né? É. Isso Também entra tem na essa. questão da meta calórica. É. Se usa dieta em bomba 24 horas para eu poder ter um aporte calórico, né, energético maior para esse paciente. Se eu for pensar que o paciente em cuidados paliativos, a gente não tem escrito na literatura metas calóricas igual a gente tem para um paciente idoso, para um paciente oncológico, por exemplo, que às vezes, dependendo da fase, a gente ainda tem alguns estudos que norteiam a gente. Quando a gente fala Uhum. de cuidados paliativos, principalmente no contexto de demência avançada, a gente não tem um norte de que esse paciente tem que ter uma meta calórica de tanto, né? Uhum. Como eu trabalho com ambulatório, eu não oriento dieta, na verdade eu não oriento dieta depois das 19 horas, tá? Eu oriento normalmente no ambulatório, a gente não usa, que aí são pacientes que estão em casa, a gente não usa dieta em bomba, é muito difícil, porque em casa é muito difícil, a gente usa gravitacional mesmo, né? Então a gente põe gravitacional, um gotejamento mais lento, e normalmente eu oriento dieta a cada 4 horas em casa, não a cada 3 horas, como normalmente se a gente pega as orientações normais de hospital, para paciente que não está em cuidados paliativos, se usa de 3 em 3 horas, normalmente de 5 a 6 dietas por dia. Uhum. Eu uso em cuidados paliativos, normalmente a cada 4 horas, e eu uso de 4 dietas, no máximo 5. Porque, que nem eu falei, a digestão dele tá mais lenta, ele não vai absorver, então não adianta eu colocar dieta de 3 em 3 horas, que vai trazer muito desconforto para esse paciente. Então, em cuidados paliativos, principalmente pensando em domicílio, é muito difícil a gente usar bomba. Usa-se muito no hospital, né? Sim, é mais prático, mesmo porque o hospital recebe aquela dieta gigantesca, né? Sistema fechado, É isso mesmo. mais essa questão. Não É, tem como manipular, né? sim. Só complementando, me perguntaram no grupo que a gente tem o grupo de discussão clínica em cuidados paliativos, pensando até nessa questão de fono. Depois eu vou incluir você. Quer? Tá, quero. Então, beleza. Vai ser bem rico. Perguntaram, então quanto que você indica a sonda nesses casos? Mais ou menos resumindo do que a gente falou aqui. Na minha prática clínica, eu não indico sonda para ninguém praticamente, exceto, igual a gente conversou, em pacientes com doença neurodegenerativa, que a gente precisa de uma via para chegar num ponto de controlar sintomas. Porque a gente sabe que esse Isso. paciente vai evoluir e a gente precisa controlar sintomas. Isso. Né? No contexto de demências, vamos dizer assim, a gente não indica sonda normalmente. Normalmente não. Isso. Claro que assim, gente, a gente fala num geral, mas cada caso é um caso, a gente vai ver, vai depender da família, a gente tem que avaliar Sim, muito bem, né? Mas exatamente. no contexto geral, assim, doenças neurodegenerativas, que a gente acaba indicando, paciente oncológico de câncer de cabeça e pescoço, que a gente acaba indicando, porque nos pacientes Sim. oncológicos, por desnutrição ou por caquexia, a gente também não orienta a sonda. Não, A gente exato. só orienta Às vezes apenas para ganhar alguma questão ponderal, porque ele ainda tem uma perspectiva da equipe médica, seja para uma intervenção cirúrgica, seja para um tratamento, Sim. ainda mais um ciclo de radioterapia, ciclo de quimioterapia, e aí... É muito assim, pontual também. Exato. É muitos nesses casos. Gente, estamos caminhando para o fim, não tem jeito, senão daqui a pouco vai cair a live. Mas muito obrigada, para variar, foi muito gostoso, mais um bate-papo maravilhoso desse tema que a gente gosta demais. Graças a Deus a gente se identificou bastante, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua atenção, por toda a sua contribuição e que a gente consiga aí plantar mais sementinhas para todo mundo e colher mais profissionais, mais frutos, todo mundo por cuidados paliativos. Isso mesmo. Gente, muito obrigada pela participação e a presença de todos numa sexta-feira à noite, tá todo mundo aqui. Obrigada mesmo. E semana que vem tem mais. Fiquem atentos aí nas postagens do Instagram. Ainda tem mais live, tem mais discussão, tá bom? Tá bom. Obrigada, Lê. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.